O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, que vieram de longe e de perto para participar conosco desta Santa Missa, aqui na Casa da Virgem de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. E a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco pela Rede Nazaré de televisão, também pela Rádio Web Basílica, ou mesmo pela Rede Mundial de Computadores. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações. Desde já, os nossos votos são para que o seu dia seja muito abençoado, com muitas realizações positivas em vossa vida e também na vida de sua família. Irmãos e irmãs, certa vez, uma menininha de 4 anos disse ao papai: Pai, me dê um dinheiro para comprar um papel. Então o pai deu o dinheiro, ela foi até uma papelaria e comprou lá um papel de presente. E o pai ficou muito nervoso, porque ele achava que ela fosse comprar um papel para poder desenhar, para poder tentar escrever alguma coisa. E então ele disse: Você gastou dinheiro com um papel de presente? O que você vai fazer com este papel? E a menininha disse: Papai, é para embrulhar um presente para o Senhor. Então o semblante do pai mudou completamente. E a menininha então, depois de 2 horas, veio com um embrulho e entregou para o seu pai. Quando o pai abriu, ele viu que a caixinha estava vazia. E ele então ficou mais bravo ainda e disse para ela: Como você pode, minha filha, dar uma caixinha vazia para o seu pai? Aqui não tem nada. E a menininha, olhando para dentro da caixinha, disse: Papai, a caixinha está cheia de beijos que trouxe para o Senhor. Passado algum tempo, uns 4, 5 meses, a menininha caiu doente e veio a falecer. E o pai conservava sempre aquela caixinha ali no criado mudo, e todas as vezes que batia saudade da sua filhinha, ele abria a caixinha e se sentia amado por ela. E diz a história que ele fez isso até o final de sua vida. É mais ou menos isso, meu irmão, minha irmã, que a liturgia da palavra vem nos apresentar. Aliás, a liturgia da palavra vem nos questionar
qual o presente que nós estamos dando ou querendo dar para o nosso Pai, que é Deus. E a resposta é fazer a sua vontade. É isso que nós já encontramos na primeira leitura de hoje. O profeta Sofonias, um profeta do século V, antes da nossa era cristã, ele está chamando a atenção do povo de Jerusalém, um povo rebelde, um povo que não aprendeu a lição do exílio. Afinal, o texto de hoje é um texto pós-exílico, o povo que volta da escravidão da Babilônia. E o povo ainda não aprendeu a lição, o povo continua com a cabeça muito dura. E Sofonias vai pedir para aquele povo purificar os seus lábios, para poder louvar a Deus, ou seja, se converter de todos os seus erros, de todos os seus pecados. E Sofonias vai lembrar que outras nações, fora do povo judeu, vai abraçar o projeto salvador de Deus, e Deus vai amar este povo. E é justamente isso que Jesus fala no Santo Evangelho de hoje. O texto do Santo Evangelho de hoje é uma continuação do texto que nós ouvimos no dia de ontem. Jesus continua conversando com os sumos sacerdotes e os anciãos, ou seja, Jesus continua debatendo com o poder político e o poder religioso daquela época. E no texto de hoje, Jesus vai contar uma das 3 parábolas que nós encontramos neste capítulo. O texto de hoje fala da parábola dos 2 filhos. Depois nós temos a parábola dos homicidas e depois a parábola dos vinhateiros. No texto de hoje, Jesus mostra a questão dos 2 filhos que receberam o mandato do pai. O primeiro filho, aquele mais velho, que disse não e depois fez a vontade de Deus. E já o segundo filho, aquele que disse sim, mas não fez a vontade do pai. Aqui Jesus está se referindo aos publicanos, às prostitutas, os pecadores, os primeiros, os filhos mais velhos, aqueles que receberam o chamado de Deus através do profeta João Batista. E estas pessoas, elas aceitaram e disseram sim ao chamado de Deus. E agora Jesus está falando para o filho mais novo, ou seja, para os sumos sacerdotes e os anciãos, eles que recebem também o chamado de Deus e diz sim, mas não fazem aquilo que disseram que fariam com o chamado de Deus. Trazendo para o nosso dia de hoje, nós encontramos tantas pessoas que dizem que fazem a vontade de Deus, através de orações, através de novenas, através disso e daquilo, mas o seu coração, o seu espírito está tão longe de Deus. E depois encontramos pessoas que se convertem e abraçam o projeto de Deus, e estas pessoas então elas são acolhidas no seio da igreja. No último domingo, o Papa Francisco fez a abertura da Porta Santa, inaugurando assim o Ano Santo da Misericórdia. Nós, meus irmãos e irmãs, se queremos fazer a vontade de Deus, se queremos dar este grande presente para Ele, nós precisamos ser misericordiosos conosco e também com os nossos irmãos. Sermos autênticos, dizer o sim, mas um sim verdadeiro a Deus, abraçar o seu projeto, fazer a sua vontade e colocar Deus sempre em primeiro lugar. Pois assim Deus, que é este Pai amoroso, nunca vai se esquecer de nós, seus filhos e filhas. A você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco pelos nossos meios de comunicação, você já fez a sua confissão, abriu o seu coração, purificou seus lábios para acolher este Cristo Jesus, o menino Deus que vem no Natal? Se a sua resposta é não,
Não perca tempo, meu irmão, não perca tempo, minha irmã. Faça a sua confissão, liberte o seu coração, transforme o seu coração numa caixa repleta de beijos, carinhos e afetos para acolher esse menino Deus que vem. Ele que vem sem pedir licença, mas ele vem prontamente para nos ajudar, para nos acolher. Sejamos abertos ao projeto de Deus, assim nós estaremos fazendo a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.